Arro pessoal, muito boa tarde. Estou entrando aqui ao vivo rapidinho para a gente falar sobre o astral de dezembro, porque dezembro chegou. Esse é o último fim de semana de novembro. A partir da semana que vem já estamos no último mês de 2025. Eu estou entrando aqui rapidinho porque o dia hoje também está bem cheio. De manhã eu já dei aula, tive que lidar com enxame de abelhas e agora, peguei esse tempinho aqui para não deixar a live para amanhã, porque amanhã eu quero fazer a live do resumo astrológico da semana, como eu também sempre gosto de fazer. Então vamos lá, aqui eu separo os principais eventos do mês, eu não vou olhar para todos os aspectos, justamente por quê? Porque, se você não sabe, eu tenho um podcast onde todo santo dia eu mando uma reflexão astrológica e eu olho tudo o que está acontecendo, todos os aspectos, inclusive os rápidos, que são os da Lua. Esse podcast você pode ouvir no meu canal do Telegram gratuitamente e no Spotify. E eu sempre faço as lives do resumão da semana, quando um planeta muda de signo. Então aqui na live do mês, eu pego realmente os eventos mais impactantes, mudanças de planeta, quando o planeta muda de signo, quando temos conjunções importantes, retrogradação, esse tipo de coisa. Então vamos lá falar do nosso dezembro astrológico, que já chegou. Primeira coisa, primeiro evento impactante de dezembro será no dia 4. Deixa eu colocar aqui no meu mapa dia 4 de dezembro, para a gente já olhar o que está rolando. Aliás, se você está pegando essa live ao vivo, se você está acompanhando ao vivo, ou se você está pegando a gravação dela no fim de semana, nesse fim de semana rolou a Black Friday. Então rolou Black Friday de cursos e de atendimento. Então quem me acompanha no podcast e nos stories do Instagram pôde aproveitar. Se você está vendo já em dezembro, aí já acabou a Black Friday e a gente segue com os valores normais. Então, dia 4 de dezembro, que vai ser uma quinta-feira, é o momento da lua cheia em Gêmeos. A gente vai ter uma lua cheia, deixa eu pegar aqui e formatar o mapa da lua cheia. Deixa eu pegar aqui o mapa para já dar uma olhadinha. Lua cheia em Gêmeos que vai acontecer no dia 4 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas e 14 minutos. E para mim vai ser extremamente relevante essa lua cheia, porque ela cai no grau 13 de Gêmeos, onde eu tenho minha cabeça do dragão. Então, ela vai acontecer no grau 13 de Gêmeos. Depois eu vou estudar esse mapa. O Sol vai estar ali entre Vênus e Marte, vai ter uma energia bem interessante aí de relacionamentos também, mas não é uma lua cheia que está tão complicada. É uma lua cheia que está até com aspectos interessantes, mas que eu falarei ao longo da semana. Eu vou falar tanto no resumão da semana, quanto talvez eu faça uma live específica para a lua cheia, mas também falarei no astral do dia, de quinta-feira. Então, o primeiro evento importante, lua cheia em Gêmeos, que acontece no dia 4 de dezembro. Dia 10 de dezembro, vamos lá, 10 de dezembro, 10 do 10, a gente vai ter outro movimento importante. 10 de dezembro, 10 do 12, não é 10 do 10, 10 do 12. 10 de dezembro, que é uma quarta-feira, a Lua estará em Virgem, fazendo conjunção com a cauda do dragão. E o que a gente vai ter nessa quarta-feira, 10 de dezembro? O planeta Netuno estacionário. Boa tarde, Bárbara, seja bem-vinda, você apareceu. Eu falei, eu vou entrar rapidamente, nem cheguei a anunciar lá no Telegram, nem em lugar nenhum, porque eu falei, esse dia aqui foi um dia de muito trabalho aqui, porque a Sullivan está dando o curso dela, Aqui tempo super quente, Tô morrendo de calor aqui, mas vamos embora. Poliana, boa tarde, a Sullivan está dando o curso dela. De manhã eu dei aula com ela, E aliás, fiquem de olho porque em dezembro a gente vai fazer um projeto juntos, muito legal. Catita, boa tarde. Então a gente está aí preparando um projeto muito legal. Então de manhã eu dei aula com ela. E aí, agora ela está finalizando lá o curso e eu falei, bom, deixa eu aproveitar, fazer minha live rapidinho e à noite a gente vai curtir nossa noite de sábado aqui. Então estamos os dois trabalhando e depois a gente termina o trabalho e vai comer, vai assistir coisa, vamos curtir também. Então olha só, no dia 10 o Netuno estará estacionário, o Netuno volta ao movimento direto. E pessoal, a gente vai ter em dezembro um movimento muito importante. Como eu falei, eu não vou colocar todos os aspectos astrológicos, porque eu pego eles no resumão da semana, eu vou detalhando em outros movimentos. Mas não dá para não dizer que a gente vai ter um movimento muito importante, um aspecto desafiador, que vai acontecer, que o Sol em Sagitário vai fazer quadratura com Saturno e com Netuno. Então é como se viesse uma bela cobrança nesse final de ano. Então lembra, Saturno está no final de Peixes, Netuno está no final de Peixes, os dois já voltaram ao movimento, quer dizer, no dia 10 o Netuno volta ao movimento direto, então o Saturno já voltou, Netuno volta no dia 10,
E o Sol vai se encaminhando para fazer quadratura com Saturno e com Netuno. Ou seja, um desafio ali, uma certa cobrança que possa vir, né? E por que isso é tão relevante? Porque Saturno e Netuno vão deixar Peixes em fevereiro. Pessoal, eu estou lendo os mapas, né? E pegando o mapa de 2026 das pessoas, e é muito interessante porque eu vou guardando algumas datas importantes. Pessoal, janeiro vai ter um stellium, uma energia muito forte em Aquário. Então, veja a área de Aquário do seu mapa, vai receber um impacto muito forte ali. E fevereiro a gente vai ter tanto o Saturno quanto o Netuno entrando em Áries e fazendo uma conjunção. Então, os dois vão reiniciar o ciclo deles, né? O ciclo de Saturno é de cerca de 30 anos. O ciclo de Netuno é de cerca de 165 anos. Então, algumas pessoas, dependendo da idade, não verão mais o Saturno em Peixes, né? Então, se ela tiver já mais velha, pode ser que ela não veja. E pessoas, todos nós, né, dificilmente alguém poderia ver o Netuno em Peixes novamente, porque a não ser que você viva 165 anos. Então é uma energia de finalização muito forte. Em contrapartida, 2026 tem uma energia de início muito forte. Então, esse mês de dezembro, ele marca muito fortemente essa finalização. A Poliana falou, na casa dos amigos, casa 11 está falando, né? Então, representa muito também a questão do futuro. Né? Você colocar toda essa energia no futuro em janeiro. O que você quer para o seu futuro? Como é que você planeja aí? Como é que você visualiza o seu futuro para daqui a 10, 20, 30 anos? Que Aquário vai falar muito de longo prazo, né? Então imagina que essa energia e não só o Sol, né? A gente vai ter o Marte, a gente vai ter o Sol, depois a gente vai ter Vênus fazendo essa quadratura com o Saturno e com o Netuno. E Netuno voltando ao movimento direto. Então, um destaque aqui desse dezembro é uma questão ali de uma certa cobrança que possa vir. E aí eu falo muito a questão de autocobrança, né? A gente cobrando a gente mesmo, olhando para trás e como é que foi 2025. Pode vir uma certa deprê, um certo peso emocional, que é uma energia de Saturno, mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que manter a nossa mente positiva para poder seguir o caminho. Então, tirar os aprendizados, obviamente, Saturno convida muito a gente a tirar os aprendizados, e só que não ficar com aquela autocobrança, que ele fica se chibatando, né? A gente fica se chibatando por conta da quadratura com Saturno. Se eu já estou com a agenda aberta para os trânsitos 26, ainda não, mas estarei na semana que vem. Né? Então, essa semana foi também um pouco corrida, mas semana que vem eu quero preparar bonitinho e anunciar. E quem for pegar, né, pega logo, porque eu não vou poder ter muitas vagas, porque já vai ter a galera que vai pegar Black Friday aqui agora, então eu vou separar a agenda para atender todo mundo e depois vai ter as gravações. E, como sempre, né, quem pedir antes, recebe antes. Então, quem for pedindo, vai recebendo, né? Franciele começou há muito tempo, até que enfim conseguindo participar. Não faz tanto tempo não, mas a gente está no começo, inclusive estamos no começo, né? Eu falei que ia ser uma live rápida, mas de repente eu vou falando e a coisa vai indo. Então eu estou ainda no começo. Estamos aqui no começo de dezembro. Saturno em Peixes no mapa natal fala sobre o quê? Então, Saturno em Peixes ele fala sobre uma grande provação, um grande trabalho que você tem que fazer na questão espiritual, na questão do inconsciente, lidando com a saúde mental, por exemplo. Né? Então Saturno, onde ele está no mapa, o signo que ele está e a casa que ele está, ele traz testes, ele traz desafios. No geral ele traz bloqueio naquela área, então a gente tem muito sofrimento com aquela área, mas se a gente ir pelo caminho de Saturno, trabalhar autodisciplina, autorresponsabilidade, né, buscar excelência, a gente vira, como eu posso dizer, excelente naquela área. Então eu tenho Saturno em Escorpião e na casa 8. Eu tive desafios com a sexualidade lá no início, lá na adolescência, enfim. E hoje não, hoje eu trabalho com Tantra, hoje eu tenho todo um outro conhecimento, Tantra, Taoísmo, sobre a sexualidade sagrada. Ou seja, eu consegui me dar bem com o meu Saturno em Escorpião na casa 8. Né? Se essa é a live do mês, eu resumo da semana. Essa é a live do dezembro, né? Mês de dezembro. Caiu minha caneta aqui, deixa eu pegar. O resumo de dezembro, né? Aquela visão geral de dezembro, e amanhã tem a live do resumão da semana. Por isso que eu até pensei, né? Falei, pô, acho que eu vou fazer as duas lives amanhã. Mas eu falei, não, eu vou dar um jeito de encaixar aqui a de dezembro hoje e a do resumão amanhã. E por isso que a de dezembro, como eu falei, né, eu pego os aspectos mais abrangentes. Então, olha só. E ó, se você tem o Saturno na casa 4, vai falar sobre questões de família, questões de antepassado, emoções íntimas e assim por diante. E aí, nesse mesmo dia, né, que o Netuno volta ao movimento direto, então pode ser um dia de profundo acesso ao inconsciente, ao plano espiritual. A gente ainda está também, né, nesse 10 de dezembro, o Mercúrio vai estar fazendo um aspecto lindo com o Netuno, então a gente vai estar numa energia interessante. E nesse mesmo dia 10,
o Mercúrio faz conjunção com Lilith. Né? Então trazendo temas tabus, temas aí que podem ser feridas, podem ser dores ligadas ao feminino, à sexualidade. Aliás, como eu falei, né? Eu não estou falando dos aspectos todos, mas nesse dia que Netuno volta ao movimento direto, no grau 29 de Peixes, ele vai estar estacionário, o Mercúrio estará no grau 29 de Escorpião fazendo um trígono exato. Então vai ser uma quarta-feira de muitos acessos espirituais. Né? Quarta-feira maravilhosa, dia 10 de dezembro, se prepara aí. E Mercúrio também fazendo oposição a Urano, que é um aspecto meio caótico, mas vai ter o apoio de Netuno ali, e Netuno que estará estacionário. Né? Poliana falando, tem muita coisa em Saturno, no meio do céu, na casa 10, carreira, sempre altos e baixos, né? Então, Saturno, Capricórnio e casa 10 vão ter uma energia similar, né? Esse ano está sendo bem próximo para a carreira, mas sei que terei baixas. Olha, na verdade, é interessante você comentou, né? Porque o Saturno, ele fala muito sobre um desenvolvimento gradual, né? E geralmente, se a gente faz o trabalho direito, se a gente vai seguindo, né, um bom trabalho com o Saturno, quanto mais o tempo vai passando, quanto mais velho a gente vai ficando, melhor. Né? Então Saturno tem tudo a ver com aquele vinho que de repente você deixa ele envelhecendo naquele barril ali de carvalho, não sei o quê, e ele vai ficando melhor, mais valioso. O óleo essencial de patchouli também tem uma energia dessa de envelhecer e ficar mais valioso. Então, quando a gente fala de Saturno, geralmente é assim. No começo é sofrimento, no começo é porrada, é resistência. Se a gente vai se harmonizando com ele, a gente vai evoluindo e a tendência é ir melhorando. Né? A não ser que a pessoa faça realmente uma coisa bem complicada, aí Saturno, né, vem com a energia da torre do tarô e joga a pessoa lá embaixo. Né? Então, eu não diria sei que terei baixas, eu diria que se você manter, né, a sua disciplina com Saturno, você pode ir crescendo e vai ser tudo maravilhoso. Bom, no dia 11, que é quinta-feira, a gente tem uma mudança importante. 11 do 10... 11 do 12, por que eu estou com o mês 10 na cabeça? Eu não sei. Aliás, hoje eu tirei um print lindo, né? Quando deu 11h11 da manhã desse dia 29, que somando dá 11, e acabei nem postando. Mas enfim, depois talvez eu poste. Então no dia 11 do 12, a gente vai ter a Lua ainda no signo de Virgem, e o Mercúrio, né? Que estará, vamos dizer assim, o Mercúrio é o regente de Virgem, a Lua vai estar sendo regida pelo Mercúrio. Mercúrio muda de signo. Mercúrio volta para Sagitário. Então, nesse dia, né, dia 11 do 12, quinta-feira, o Mercúrio ele sai das águas profundas de Escorpião, naquele lago. Né, às vezes eu vejo uns vídeos, né, no TikTok de águas muito quietas, né, não sei se vocês já pegaram esses vídeos, até no Reels acho que aparece, águas muito profundas, até cristalinas, mas extremamente quietas, e que dá um certo medo ali, você não sabe o que tem naquela água, inclusive pode ter toxicidade, enfim. Essa às vezes é a energia de Escorpião. Então o Mercúrio sai dessas águas profundas e vai para o fogo de Sagitário. Aí temos, né? Olha que interessante. A gente vai ter o Marte em Sagitário, Sol em Sagitário, Vênus em Sagitário e Mercúrio entra em Sagitário. 4 planetas, um estélio no signo de Sagitário. Ou seja, ali para o início da segunda quinzena de dezembro, o fogo vem com tudo. Né? E vai ser um momento de lua minguante. Vai ter uma lua minguante ali no signo de Virgem. Falarei sobre ela no resumão da semana e no astral do dia. E Mercúrio voltando para Sagitário, lembra, né? Ele ainda está passando pela zona de retrogradação. Ele ainda está passando pelos graus que ele retrogradou, revisou. Então a gente ainda está sendo convidado a fazer o polimento, a acertar as pontas daquilo que foi sendo trabalhado. Né? Quando for dia 15, pessoal, dia 15 para mim acho que é o momento mais interessante. Dia 15 do 12, 15 do 12, deixa eu colocar aqui. 15 do 12, que vai ser uma segunda-feira, né? Então a gente já meio que imagina, né? O mês de dezembro ele costuma ser aquele mês um pouco, né, ambíguo, porque a galera tá no fechamento de ano, mas também tá naquela coisa muito forte de festas, de férias e, enfim, né, às vezes contando os dias para os feriados. Mas nesse dia, 15 de dezembro, é uma segunda-feira, o que acontece? A Lua estará em Escorpião, ou seja, a Lua estará enfatizando o Marte, estará sendo regida por Marte e Plutão, e o planeta Marte, nosso guerreiro, ele vai para Capricórnio. Ele vai para Capricórnio. Então, depois do Marte tomar bronca de Saturno e Netuno, que eu vou falar sobre isso nos resumões da semana e assim por diante, eu não falei no astral do mês, para não deixar muito longo, mas depois do Marte tomar aquela bronca de Saturno e Netuno, Amandinha, boa tarde, seja bem-vinda.
ele entra em Capricórnio. E o que é interessante? Eu amo Marte em Capricórnio. Eu acho que é uma das exaltações mais bonitas que tem, né? Porque a gente pega a energia de. É só explicando, né? Marte se exalta em Capricórnio. E para quem não sabe, essa temática de dignidades planetárias, que é importantíssima na astrologia, cada planeta rege um signo, né? Cada planeta tem exílio num signo, tem exaltação num signo, queda e assim por diante. E até quem quiser essa aula, né, pode até ser uma coisa, me pede que eu te mando a aula das dignidades planetárias para você entender essa energia. Lembrando que nesse fim de semana tem Black Friday dos cursos, então você tem aí a possibilidade de entrar no curso com 50%. A Mandia falou, lá vai meu Sol. Logo o Sol chega em Capricórnio, é um dos assuntos de dezembro também. Mas antes vai Marte, né? Então, Marte se exalta em Capricórnio. Quando o planeta se exalta num signo, ele tem exaltação num signo, ele fica forte, poderoso, né? Ele fica com uma energia muito bem direcionada, vamos dizer assim, né? E eu gosto muito da energia de Marte em Capricórnio, por quê? Porque Marte, às vezes, ele pode ser meio. Ele é chamado de pequeno maléfico, né? Então, ele representa energias meio complicadas, que pode ser a guerra, né? Pode ser a agressividade, também sexualidade, que, se for bem direcionada, é maravilhosa. Então, o Marte, quando ele está em Capricórnio, é como se ele pegasse toda essa energia, toda essa força e direcionasse para um resultado, direcionasse para metas e objetivos, e com disciplina, ou seja, trabalhando uma energia disciplinada. Então, é como se a gente fosse terminando o ano, né, esses últimos 15 dias de dezembro. Claro que a gente vai entrar 2026 com o Marte em Capricórnio, né? Mas a gente vai terminar esse ano com o Marte focado, disciplinado, né? E colocando a energia. Então, assim, não é um ano para, de repente, ficar ali chorando, ficar reclamando, não foi legal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não consegui isso, não aconteceu aquilo. Pegue essa energia de Marte, que é o guerreiro, no caso, o guerreiro disciplinado, o guerreiro que sabe o que ele quer, né? Estará sendo regido por Saturno, que está ali no signo de Peixes, trabalhando muitos sonhos e direciona a sua energia. Então eu gosto muito do Marte em Capricórnio. A área que você tem Capricórnio no mapa, planetas que você tem em Capricórnio, vai receber a visita de Marte, né? Então saiba que pode ser uma visita boa, né? Uma visita com muita energia, ou pode ser uma visita quente, uma visita que possa trazer um pouco de raiva, agressividade. Aliás, eu compartilhei um monte de coisa no grupo lá da do Terra, né? Sobre esse óleo aqui maravilhoso, é um mix chamado banho de floresta, porque eu vi de manhã, né? Uma pesquisa falando que usar esse óleo no difusor, que é o que eu estou fazendo agora, né? Você coloca ele no difusor aqui e os participantes ali da pesquisa, né, usaram por uma noite botaram o banho de floresta no difusor, diminuiu o cortisol em quase 40%. E aí foram usando, né, ao longo das noites e foi diminuindo o cortisol. Cortisol é Marte no negativo. Né? Quando tem excesso de cortisol, é excesso de Marte, que é estresse. Né? Então, pega o Marte, direciona essa energia, né? Saiba onde ele vai tocar o seu mapa, é muito importante saber. Vai que você tem uma lua em Capricórnio, pode ser que inflame as emoções. Né? Então você pode ficar com uma energia, uma irritabilidade muito grande. Mas, se você souber direcionar essa energia, pode ser até uma limpeza emocional e um direcionamento, né? Você colocar suas emoções a seu favor para aquilo que você quer realizar. Né? A Poliana falou, meu Sol em Capricórnio na casa 10 e meu Marte fica no ascendente, tomara que seja energia boa. Ó, para você, eu lembro do seu mapa, eu vou até colocar o seu mapa aqui para dar aquela olhadinha, né? Você vai ter o Marte extremamente relevante. Então o Marte agora ele está na sua casa 10, né? Você vai passar, ó, em dezembro. Legal que você está aqui. Essa próxima semana, pode ser uma semana de estresse, tá? Porque o Marte do céu está no grau 18 de Sagitário e você tem o seu Marte no grau 20 de Peixes, quase 21. Então, nos próximos dias, pode ser que venha um conflito. Né? Então, toma cuidado, principalmente envolvendo chefes, autoridades, até polícia, você está, sei lá, passando numa blitz, ou toma uma multa, alguma coisa assim. Por quê? Porque Marte está na sua casa 10 e vai fazer quadratura com o seu Marte no ascendente. E aí, claro, isso é uma coisa exatamente para o seu mapa, não é para todo mundo. Né? É que o seu mapa eu tenho em mãos aqui, eu consigo ver. Quando Marte entra em Capricórnio, no dia 15 de dezembro, ó, data facinho de lembrar, 15 de dezembro. Mas ó, não é para ficar com medo dessa coisa, é simplesmente que nos próximos dias fica mais atenta com a questão da raiva, com a questão da agressividade e possíveis brigas, porque lembra, né? O Marte, para todo mundo, eu não estou falando aqui porque eu não coloquei os aspectos de quadratura, mas para todo mundo,
o Marte vai fazer quadratura com Saturno e com Netuno no céu. Então pode vir uma cobrança para todo mundo, no seu caso um pouquinho mais, e que ativa a sua irritabilidade porque pega o seu Marte. Né? E aí, quando o Marte entrar em Capricórnio, para o seu Sol, né, o Marte vem em cima do seu Sol. Então, por um lado, pode ser uma energia, muita força, né, que você vai ter, mas pode também inflamar. Aí você pode ficar mais enérgica, né, pode ficar um pouco irritada também. Vou ficar calado e tomar calmante. Tomar calmante não, para que você vai tomar calmante? Usa lavanda. Né? Parem de se medicar dessa forma, pessoal. Não fiquem presos a remédios, né, porque eles têm efeitos colaterais. A gente tem formas muito melhores de equilibrar nossa energia. Cristais e óleos essenciais são medicinas naturais incríveis e que, se você souber usar, não tem efeito colateral. Vai estar na minha casa 2, espero que ajude o nosso plano de trabalho, que Marte na casa 2 é trabalho, ganhar dinheiro, botar sua energia para ganhar dinheiro. Muito interessante. Mas toma cuidado, porque a pessoa pode ter gastos impulsivos também. Então a gente sempre vê os dois lados. Aquela energia vem com tudo. Como que você direciona ela? Muito foco para trabalhar, ou vai gastar dinheiro de forma impulsiva? Né? Ou até, se a pessoa está muito inconsciente, né, a pessoa pode arrumar um problema e gastar dinheiro. Né? Então arrumar alguma coisa. Então sempre lembra da consciência, né? A gente está sempre pleno, orar e vigiar, e vale muito para a astrologia. Marte entra em Capricórnio, então depois, claro que eu quero fazer uma live específica para o Marte em Capricórnio, falar sobre os aspectos que ele vai fazer, né? Novamente, é uma energia muito interessante. Se você quer ganhar dinheiro, eu já falei, você poderia muito bem vir aqui trabalhar comigo no mundo dos óleos essenciais e ganhar dinheiro. Né? Se você tem um bom relacionamento aí, se você pode levar essa medicina para as pessoas, você poderia estar, de repente, já põe o plano de 2026, né? Chegar pelo menos a um grau ali, sei lá, de elite, né? Para começar a ganhar seus 5, 6 mil reais aí da do Terra, que beleza, né? Ela paga seus olhos e ainda te dá dinheiro. No dia 19, deixa eu voltar aqui para o mapa de agora, e a gente vai para o dia 19, a gente tem o quê? Tem uma lua nova. 19/12. Temos a lua nova em Sagitário, no final de Sagitário, e aí sim, finalizamos de vez a energia escorpiânica. Por quê? Porque lembra que a lua nova em Escorpião aconteceu no final de Escorpião. Então, até o dia 19, a gente ainda vai estar com plano de fundo uma energia de Escorpião, por mais que tenha todo aquele estéreo em Sagitário. E no dia 19 de dezembro, vem a lua nova em Sagitário e zera o Escorpião. Inclusive a Lilith vai também em seguida. Né? Vai ter a lua nova em Sagitário no dia 19 e no dia 20 a Lilith também entra em Sagitário. Então a gente pode dizer que no dia 20 a energia de Escorpião foi ficando para trás, só ano que vem. Né? Claro, algumas pessoas podem estar no seu mapa natal, pessoal, com uma lua progredida em Escorpião, com uma lua progredida fazendo contato com Plutão. Então vai de cada pessoa. Mas nos trânsitos planetários, a gente vai ter o Escorpião ficando ali vazio por enquanto até o ano que vem. Né? E quem vai passar em Escorpião todo mês, isso não tem jeito, é a Lua. Né? Então todo mês eu recebo a bronquinha ali da Lua em Escorpião e é o teste da crise, né, que acontece. E essa Lua nova, pessoal, essa Lua nova vai ser uma Lua nova meio que com um bom atrito. Né? Deixa eu colocar aqui o mapa da Lua nova de dezembro. 12, vou colocar aqui 19/12. 19 de dezembro, lua nova. O que vai acontecer no dia 19 de dezembro, sexta-feira, às 22 horas e 43 minutos? Vai ser uma lua nova que acontece no grau 28 de Sagitário. Teremos aí em Sagitário, então, Mercúrio, Vênus, o Sol e a Lua, claro, né, uma lua nova. E essa lua nova, primeira coisa que chama atenção, ela faz um aspecto de quincunce fortíssimo com Urano. Então traz uma coisa de ajuste, de cura, de surpresas, de libertações envolvendo Urano. E ela já vai ter passado, né? O Sol e a Lua vão ter passado pela quadratura com Saturno e, no momento da Lua Nova, uma quadratura muito forte com Netuno. Essa Lua Nova ela tem uma cara muito forte de liberte-se das ilusões. Liberte-se das ilusões. A gente vai falar mais sobre ela. Edu, Arro, seja bem-vindo. A gente vai falar mais sobre ela depois, né? Mas é uma lua nova que, aliás, eu vou incluir isso, né? Porque vai ser, inclusive, o projeto que eu quero fazer com a Sullivan aqui já tem data, tá? Vai ser no fim de semana ali do dia 20, acho que 20 ou 21 vai ser o dia que eu quero fazer. Já vou dar a ideia, né? Eu não preparei tudinho ainda,
mas eu quero fazer um evento para a gente poder se encontrar ao vivo no Zoom e eu olhar os principais movimentos de 2025, né, falar, colocar uma apresentação bonitinha, né, no Zoom, não vai ser no Instagram, vai ser no Zoom. E a Sullivan vai entrar com meditações, né, com complementos que pode trazer. Então a gente vai trabalhar em dupla, né, para poder preparar o seu 2025. E aí vai ser bem interessante porque eu já vou até falar dessa aula nova, que ela é meio que como se o universo estivesse trazendo esse convite, liberte-se das ilusões para fechar 2025 e entrar 2026 com uma energia totalmente nova. Né? Só a conjunção de Saturno e Netuno em Áries, no grau zero de Áries, já faz de 2026 um ano de um novo início, uma nova vida. Né? Então, se você de repente está chateado com 2025, projeta um 2026 uma nova vida, um renascimento. Né? Claro, se você souber aonde essa energia cai no seu mapa, melhor ainda, né? Porque você direciona a energia aonde o universo quer. Mas, independente de tudo, projeta energia para uma nova vida. Amanhã eu vou ter cerimônia de ayahuasca com essa lua. Amanhã você vai ter cerimônia de ayahuasca com a lua em Áries, tá? Porque essa lua aqui, ela vai acontecer no dia 19. Vai ser dia 19 de dezembro, a lua nova em Sagitário. Né? E a última lua nova do ano, né? Porque depois a próxima lua nova será já em 2026. E aí, essa lua nova acontece no finalzinho de Sagitário, né? No dia 19. No dia 21, o Sol entra em Capricórnio. E claro que o ingresso do Sol em Capricórnio também vai pedir uma live aí para a gente conversar sobre essa energia. É muitíssimo importante a entrada do Sol em Capricórnio. Capricórnio é um dos signos cardinais. Então, quais são os signos cardinais? Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. O que são os signos cardinais? Eles iniciam uma estação, eles abrem uma estação. Então, para o hemisfério norte, o ingresso do Sol em Capricórnio inicia o inverno. Então, ali vai ser o início do inverno. E aqui, para o hemisfério sul, o ingresso do Sol em Capricórnio é o início do verão. E já está pegando fogo aqui, está quente pra caramba, nem é verão ainda. Quero ver como é que vai ser esse verão aqui pra gente. Mas no dia 21, o Sol entra em Capricórnio, muda energia, e a gente vai ter, então, o início, né, do verão aqui no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte. E esse ingresso de mapa, né, que depois eu vou querer estudar ele e trazer para vocês, ele vai valer, então, para os próximos 3 meses. Ou seja, o ingresso do Sol em Capricórnio é o último terço do ano novo astrológico. Né? Então, os últimos 3 meses do ano novo astrológico. Por quê? Quando o Sol entrar em Áries, aí sim teremos o ano novo, né, astrológico. Porque, só para lembrar, eu acho que quem acompanha a astrologia já sabe, mas só para lembrar, 31 de dezembro não muda nada para a astrologia. Tá? Então, 31 de dezembro e 1º de janeiro para a astrologia é um dia qualquer. Né? Não tem essa energia de mudança. Né? Quando que é a mudança do ano novo astrológico? Quando o Sol entra em Áries. Aí sim, temos o novo ano. Então, o ingresso do Sol em Capricórnio vai dar o tom, esse mapa aqui, dessa última parte do ano de 2025. Porque em 2026, oficialmente, astrologicamente, vai começar com o ingresso do Sol em Áries. E esse ingresso do Sol em Áries, ele vem carregando, né? O Saturno ainda vai estar em Peixes, o Netuno também ainda estará em Peixes, mas o Sol vem carregando essa quadratura. Então a gente vai falar um pouco dessa energia, e tanto Saturno quanto Netuno, para o Brasil, estarão cravados no ascendente. Então não é de me surpreender que o universo quis isso da gente, pelo menos aqui no Brasil, que esses próximos meses sejam focados na energia de Saturno e Netuno. Né? E novamente, essa sinergia, essa união de Saturno e Netuno, ela é muito benéfica se você souber trabalhar, porque traz muito a questão de materializar sonho. Né? Eu que tenho ascendente em peixes, eu sei muito bem como é que é. A gente fica sonhando, na nossa mente está tudo perfeito. Está tudo realizando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Só que é peixes, né? Então é peixes, é Netuno. Então às vezes você sonha e a coisa não vai acontecendo. Você fica meio que às vezes frustrado, pô, não aconteceu. Né? Queria que fosse assim, assim por diante. Quando chega Saturno, Saturno traz aquele convite e fala, beleza, você está sonhando? Então vamos realizar, vamos materializar esse sonho. Né? Pode vir uma cobrança adicional, claro, né? Tem uma cobrança adicional. Mas é uma união muito bonita de fazer a gente materializar os sonhos. Então, essa lua nova de Sagitário, né, a lua nova de Sagitário também, porque ela vai pegar essa quadratura exata, mas o próprio ingresso do Sol em Capricórnio, o Capricórnio em si, já convida a muito trabalho, disciplina, então a gente termina o ano nessa energia de vamos trabalhar para materializar os sonhos.
O que você sonha, o que você deseja, o que você quer da sua vida, o que você quer para o seu futuro. E aí a gente consegue fazer esse trabalho de materializar. Porque eu gostaria de materializar uma Mega Sena, né? Mas não sei se vai acontecer. Seria maravilhoso. Aí, com uma coisa dessa acontecendo na vida, todos os sonhos que eu tenho se materializariam em questão de poucos dias, né? Bom, então o Sol em Capricórnio é um evento importante para o mês de dezembro, falaremos sobre ele. E o último evento importante que eu coloquei aqui, lembra que aqui eu não estou falando de quadraturas, dos aspectos em si, eu vou falar sobre isso no resumão da semana, mas o último evento que acontece é no dia 24, a melhor Vênus do zodíaco vai acontecer. Né? Deixa eu colocar aqui, não sei se alguém já chuta aí, se alguém já está imaginando para onde Vênus vai, né, no dia 24, que aliás, dia 24, né? Olha só, véspera de Natal, dia 24/12, a nossa querida Vênus, o planeta do amor, da beleza, do relacionamento, do dinheiro, dos valores, né? Vênus, ela sai de Sagitário e entra em Capricórnio. Vênus em Capricórnio, que é a minha Vênus, por isso que eu brinquei que é a melhor Vênus do zodíaco, ela não tem uma dignidade específica, né? Ela não tem ali, por exemplo, um domicílio como em Touro ou uma exaltação como em Peixes. Também não tem uma coisa que complica a vida dela, como tinha como Escorpião. Quando ela entrou em Escorpião era o exílio. Mas a Vênus em Capricórnio, ela tem tudo a ver com energia. Por quê? Porque, primeiro, né, Capricórnio é terra, elemento terra, e Vênus é de Touro. Então é uma energia muito similar ali de segurança, de pé no chão. E principalmente, por que a Vênus ela tem muito a ver com Capricórnio? Porque quem rege Capricórnio é Saturno. E Saturno se exalta aonde? Em Libra, que é uma das casas de Vênus. Então, por mais que Vênus em Capricórnio não tenha uma dignidade específica, é uma Vênus muito, muito benéfica. Então, olha que no dia 24 de dezembro a gente vai ter o Capricórnio já bombando no céu, porque já teremos Marte, já teremos o Sol e vamos ter a Vênus. O Mercúrio, ele vai entrar em Capricórnio só depois. Aliás, eu vou até ver quando que esse Mercúrio, deixa eu ver se ainda em 2025 ele entra, deixa eu colocar aqui, dia 31/12. Só em 2026 que Mercúrio entra em Capricórnio. Mas olha só, 2026 começa, né, início de janeiro, com Estélio em Capricórnio. Então, realmente, assim, é como se fosse o universo falando, bora trabalhar. Né? Então, janeiro vai ser um mês também que eu acredito que possa ser muito produtivo. Eu farei o máximo. Para mim, assim, janeiro, o que eu estou vendo? Né? Vai ser um mês de muita gravação. Muita gravação. A Sullivan vai estar no retiro, eu vou estar sozinho aqui, então eu vou estar gravando. Ouvindo as maritacas, né? Hoje de manhã eu tive que lidar novamente com enxame de abelhas. Então, só para terminar a live aqui, né? E contar essa história, já que você ouviu a maritaca, eu de manhã acordei de madrugada, como sempre, fiz umas leituras, meditações e tudo, e de repente ali eu começo a ver um monte de abelha sobrevoando aqui o escritório. Aí eu já fiquei meio assim, falei, conheço essa história. Quando eu fui lá para o corredor, deviam ter milhares, né? Porque o barulho, vocês não têm noção do barulho que estava, porque elas entram no forro do telhado, né? Então tem o forro aqui, tem o telhado, elas entram ali. E elas estavam fazendo a colmeia ali. Né? Acho que estavam querendo fazer a colmeia ali. E eu tive que usar o recurso que eu usei da outra vez. E funciona, pessoal. Ó, fica a dica. Né? O que eu fiz? Acendi um monte de incenso. Né? Falei, bora acender os incensos aqui. Já defumo a casa também. E coloquei aquele som ultrassônico que meio que elas não gostam, que expulsam elas. Porque senão talvez nesse momento estariam abelhas voando aqui. Inclusive a aula que eu dei de manhã foi com abelhas voando. Né? Elas estavam voando aqui e fazendo um barulhinho. Mas pelo menos deu certo dessa vez. Pessoal, é isso. Né? Então aqui está o nosso dezembro astrológico. Se eu for dizer assim, o maior destaque ali é o Marte em Capricórnio. A gente poder utilizar essa energia do guerreiro disciplinado, do artista marcial, que é o Marte em Capricórnio, mas várias mudanças interessantes. Sol entra em Capricórnio, Vênus entra em Capricórnio. Eu adoro a energia de Capricórnio, então o mês de dezembro promete coisas muito interessantes em termos dessa energia. Amanhã estamos aqui com o resumão astrológico da semana. Provavelmente vai ser no final do dia. Então eu vou preparar aí como é que vai ser essa semana, já falar da lua cheia, as maritacas aí. E eu quero lembrar novamente, para quem está aqui ao vivo, né, e para quem está pegando a live assim que eu postei ela, nesse fim de semana está rolando o Black Friday. Então, até para facilitar a vida, eu vou fazer o seguinte: os cursos
eu vou postar o próprio link do curso, né, aqui nos stories do Instagram. Então quem quiser, já clica no link, coloca o cupom e você vai poder entrar no link com desconto. E quem quer passar pelo desconto no atendimento, manda um e-mail lá para mim que eu vou respondendo todo mundo. Tô ficando por aqui. Ah, e fica a dica, né? Para quem gosta de óleo essencial, esse amanhã é o último dia para garantir o óleo essencial de gengibre com 10% de desconto. E eu fiz uma descoberta aqui, não é descoberta, né? Mas os testes que eu vou fazendo, eu coloco nessa garrafinha aqui, coloquei uma gota de gengibre, uma gota de óleo essencial de limão e fica uma água saborizada incrível. Eu estou tomando aqui, além de ser delicioso, é extremamente saudável, né? Então traz todo o poder do gengibre e do limão aqui para o organismo. Então, entre hoje e amanhã, último dia de 10% de desconto a mais. E também tem promoções ali, ó. Quem quiser entrar, aproveita, ó. Até a Bárbara poderia aproveitar. Tem um dos kits que já tem desconto, ele está com desconto adicional pela Black Friday. Né? Então amanhã é o último dia, é uma grande oportunidade. Já compra o kit, já entra sem taxa e já começa a trabalhar. Quem quiser, me chama ali no Instagram, então. Vou ficando por aqui. Um beijão, um ótimo sábado para todo mundo. Namastê, Harion. Tchau, tchau. Até amanhã no Astral do Dia e também no Resumão da Semana.